Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor possa nos abençoar, de tal forma que nós possamos nem ir além e nem ficar aquém da sua palavra, mas que possamos ser fiéis na transmissão dela. Senhor, para a sua glória. Em nome de Jesus, amém. Temor ao Senhor, Êxodo 1. Até quinta-feira eu estava preparando uma mensagem, um tema lá, que eu vou falar nos próximos domingos. Mas por causa dos acontecimentos dessa semana, aqui no nosso país, eu mudei o tema da mensagem de hoje, e eu gostaria de compartilhar com vocês. E em relação às Escrituras, nós não somos chamados a dar a nossa opinião. Eu acho, eu penso, e nem os nossos desejos. Eu gostaria que fosse assim. Mas apenas afirmar, assim diz o Senhor. Então é para isso que nós somos chamados a pregar. Esses dias eu vi uma entrevista de um pastor, e ele falou assim, fizeram uma pergunta para ele a respeito de uma determinada doutrina da Escritura. Ele falou assim, eu não gosto disso. Eu não gosto de tanta coisa. E isso não modifica a verdade das Escrituras, aquilo que Deus decretou e aquilo que Ele vai executar. Êxodo 1. Então, o livro do Gênesis, ele termina com a morte de José. E aí começa o Êxodo capítulo 1. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Então vocês lembram, que José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e depois de tantos caminhos ele acabou sendo o segundo homem mais importante lá do Egito, gerindo todas as coisas de Faraó. Houve uma grande fome em toda a região, em todas as nações lá do Oriente, e o único lugar onde havia semente, onde havia alimento, era no Egito. E daí, Jacó, pai de José, e todos os seus irmãos e todas as suas famílias foram então para o Egito, para ali terem mantimento, terem sementes, terem comida. E porque José era o segundo homem mais importante do Egito, só depois de Faraó, eles fixaram residência ali no Egito. E aqui fala que daqueles que foram, juntamente com Jacó, para o Egito, foram 70 pessoas. Quando fala aqui 70 pessoas, não é necessariamente 70 pessoas, mas 70 homens. Se fôssemos contar, então, entre mulheres e crianças, a quantidade de pessoas que foram, então, de Canaã para o Egito, foi um pouquinho mais de 150 pessoas. Atos 7,14 diz assim: Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Aí já tem uma pequena variação de 5, porque aqui eles já estão contando José e os seus filhos. Então, quando a gente vê alguma divergência assim de número, nós precisamos procurar saber por que tem aquela divergência. Lá fala 70 e aqui no livro de Atos vai falar 75. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, faleceram lá no Egito, onde eles haviam fixado residência. Mas os filhos de Israel
foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. O que a terra se encheu deles? O Egito se encheu deles, dos israelitas, dos descendentes de Jacó. Entre mentes, nesse tempo, nesse período, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Então, se levantou ali depois da morte de José e de toda aquela geração, se levantou um novo faraó que não conheceu a José, não desconhecia a respeito da história, do caráter de José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então, de repente, eles abriram o olho e caiu, como diz assim popularmente, caiu a ficha. Espera aí, esse pessoal aí estrangeiro, esses descendentes de Jacó, esses descendentes de Israel, eles são mais numerosos e mais fortes do que nós. E daí bateu uma preocupação. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Olha que estranho isso daqui. Ele se ajunta aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Quer dizer, eles estavam preocupados em perder aquela mão de obra. Tem até um filme americano que chama Cucaracha. E nesse filme Cucaracha, eles simulam que, de repente, todos os mexicanos sairiam dos Estados Unidos. No outro dia, nada funciona. Então, mais ou menos aqui o que... Acho que quem fez o filme Cucaracha, acho que se inspirou nessa fala aqui do faraó. Se eles forem embora, o que vai acontecer? Então, quer dizer, por um lado, eles estavam preocupados que eles estavam se multiplicando muito. E, por outro lado, eles estavam preocupados que eles iam embora. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Então, foi dessa forma que os israelitas passaram a ser escravos. Então, de todo o período lá que eles ficaram lá aproximadamente 400 anos, não foi todo o período de 400 anos que eles foram escravos, mas eles passaram a ser escravos a partir desse momento aqui, quando o faraó colocou feitores sobre eles e começaram a exigir uma determinada produtividade sob pena de castigo. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, o resultado foi o oposto daquele esperado. Quanto mais eles afligiam o povo, quanto mais eles exigiam do povo, quanto mais eles castigavam o povo de Israel, mais eles se multiplicaram. É mais ou menos o que aconteceu no início da história da igreja. Que as pessoas, os cristãos eram martirizados, eram mortos, e quanto mais eles eram martirizados, mais a igreja crescia. Ao ponto que Tertuliano, ele falou assim: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Em outras palavras, quando o sangue caía na terra, o sangue dos mártires caía na terra, parece que os cristãos se multiplicavam mais ainda. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo naquela época. O povo era escravizado, o povo era afligido, era amargurado, e quanto mais fazia isso, mais eles se multiplicavam, mais cresciam. Então, os egípcios, com tirania, quer dizer, com maldade, com violência, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão.
Percebe que não foi uma servidão leve? Foi pesada. Irmãos, por isso que quando nós falamos assim, nós devemos achar estranho quando depois, lá para frente, eles falam assim, vamos voltar para o Egito. Lá eles eram escravos, lá eles tinham uma vida amarga, sofriam violência, sofriam castigos. Eles fizeram, amargaram. Quando na Páscoa judaica eles comiam aquelas ervas amargas, eles comiam aquelas ervas amargas para lembrar justamente aquela vida de amargura que eles tiveram como escravos no Egito. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, o serviam. Quer dizer, eles eram obrigados a servirem, e eles serviam por um grande período. Eles davam todas as energias que eles tinham para servir a Faraó e aos egípcios. Agora, aqui parece que muda um pouquinho o assunto, a cena. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chama Sifrá e outra Puá. Então, como tem algumas irmãs aí que estão grávidas, então aqui está mais duas sugestões. As irmãs gostam de colocar nome bíblico nas filhas e nos filhos, aqui tem duas sugestões, Sifrá e Puá. Mas também você pode colocar o nome em português, né? Que significa o quê? Sifrá significa clara e Puá, esplêndida. Minha bisavó chamava Clara, ela chamava Kiara, então ela era Sifrá. Então Faraó disse, quando servides de parteiras às hebreias, quer dizer, elas eram parteiras egípcias. Quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas, se for filha, que viva. O perigo está se for menino. Se for guerreiro, se eles vão se transformar em soldados. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Quer dizer, essas parteiras que não pertenciam ao povo de Deus, elas falaram assim, é mais importante servir a Deus do que a homens. Assim como fizeram os apóstolos, assim como fizeram Pedro e João, depois que eles foram presos. Mais importa nós obedecermos a Deus do que aos homens. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Quer dizer, não obedeceram aquilo que Faraó. Quer dizer, elas arriscaram a vida. Elas arriscaram a vida. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Ele chamou. Por quê? O que está acontecendo? Por que vocês desobedeceram a minha ordem? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. Elas são rápidas e vigorosas. Quando a gente chega lá, o menino já está andando. Exagerei aqui, né? Exagero. Mas o menino já nasceu. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Quer dizer, o resultado era sempre o contrário. O povo era afligido, se multiplicava. Havia a ordem de matar os meninos, o povo se multiplicava ainda mais. Ele se multiplicou de tal forma, que em Êxodo 12:37 vai dizer assim,
Assim, quando eles saíram do Egito, depois, quando terminou lá aquele período de 400 anos, assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se nós vamos fazer um cálculo aí bem básico, 1,5 milhão de pessoas saíram lá do Egito, daquelas 150, daquela nossa conta inicial lá. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então, Deus, em recompensa àquelas parteiras que obedeceram ao Senhor, que foram fiéis ao Senhor, o Senhor fez com que elas fossem fecundas e elas geraram a filhas e constituíram família, e constituiu família, aquelas duas parteiras. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então aí encerra o capítulo 1, e é nesse contexto, que depois vocês vão examinar lá no capítulo 2, que vai nascer Moisés. Eles vão esconder Moisés, vão colocar Moisés num cesto, vão colocar ele no Nilo, e a filha de Faraó vai achar. Vocês percebem que mesmo assim, diante desse quadro dramático, Deus está no controle de toda a situação? Porque se não fosse isso, Moisés não seria colocado no Nilo? Ele não seria instruído em toda a ciência do Egito? Ele não seria formado para ser aquele grande líder que ele se tornou? Percebe? Mesmo diante de um quadro tão dramático como esse. Quais são as reflexões? De novo eu vou falar, irmãos, não precisa ficar contente porque não está acabando. As genealogias nos trazem várias lições. Então nós pegamos aqui, por exemplo, aí começa a dar o nome lá de todos os filhos de Jacó, e depois mais para frente nós vamos encontrar que fulano gerou a Beltrano e tal. E daí a gente pergunta assim, mas por que a Bíblia fica dando tanto nome aí de pessoas que a gente não conhece, nunca ouviu uma história a respeito deles, a única coisa que a gente fica sabendo é quem era o nome do pai e quem era o nome do filho? Qual a razão das Escrituras conterem tantas genealogias desse jeito? Mas as genealogias têm algumas lições para nos dar. A primeira delas é que a palavra de Deus é verdadeira, composta por pessoas reais. Pessoas que tiveram vida, nasceram, tiveram pais, tiveram família, tiveram filhos, moraram em determinado lugar. A Bíblia não é um livro de ficção. A Bíblia não é um livro bibliográfico. Por isso que a Bíblia não traz muitos detalhes, porque a Bíblia não é um livro histórico, não é uma bibliografia, mas é um livro real, composto por pessoas reais. A segunda lição das genealogias é que todas as pessoas, por mais que vivam, um dia morreram. O que nós vimos daquela geração lá? O que fala? Que José e toda aquela geração morreu. E assim nós vamos ver lá, por exemplo, Gênesis 5:5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Gênesis 5:27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Gênesis 9:29. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então nós temos 3 exemplos aqui de homens que viveram mais de 900 anos. Adão, Metusalém e Noé. Só que a gente não encontra eles na fila do pão. Eles já se foram. Então, quantas pessoas a gente conhece, cada um de nós pessoalmente assim, que tem mais de 100 anos? Talvez algumas pessoas aqui não conhecem ninguém que tenha mais de 100 anos. Outras pessoas talvez conheçam uma ou duas. Mas é isso. Então, isso nos traz uma lição. Que por mais jovem que a gente seja, por mais vigor que a gente tenha,
por melhor que seja o nosso plano de saúde, por mais exercício que a gente faça, por mais equilibrada que seja a nossa comida, os nossos dias estão contados e um dia a gente vai partir. Na realidade, isso serve para nos alertar, mas serve de consolo também, né? A gente não vai sozinho. Outra lição, que na família de Jesus tem pecadores de todos os tipos. Aqui mesmo, nós vamos encontrar aqui, Jacó, no versículo 1, nós cantamos Jacó, e no versículo 2, Judá. Que se você for ler a história, tanto de Jacó como de Judá, tem fatos assim escabrosos, que você fala assim, eu jamais teria coragem de fazer isso. Mas eles fazem parte da genealogia de Jesus. Hebreus 7,14 fala assim, vocês acabaram de... Eu gosto de colocar Hebreus aqui porque vocês estão afinados, né? Então lá no 7,14 assim, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá. E embora Judá tenha coisas assim vergonhosas no seu currículo, a palavra de Deus não se envergonha de dizer que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é procedente. Então, irmãos, isso também serve de consolo para nós. Que nós pertencemos à família de Deus, não é porque a gente também não tem as coisas vergonhosas na nossa vida, mas é pela misericórdia dele. E tem outro texto, acho que é no próprio Hebreus, né, que diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Uma outra reflexão é que a fecundidade é um mandamento e uma bênção de Deus. A multiplicação. Nós temos filhos, netos, bisnetos. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse, Adão e Eva, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, nós testemunhamos o homem dominando toda a natureza. Isso é uma obediência à palavra de Deus. E quando nós olhamos lá que eles foram fecundos, que eles chegaram lá em 150 pessoas e saíram lá 1,5 milhão, foi um cumprimento do mandamento do Senhor, deles serem fecundos e de se multiplicarem. Salmo 127, 3-5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, a multiplicação, a fecundidade, é um mandamento e é uma bênção de Deus. Os filhos são herança do Senhor. As parteiras foram abençoadas, não porque mentiram. Então, a gente fica ali, puxa, ela mentiu para Faraó. Mas elas não foram abençoadas porque elas mentiram para Faraó. Elas foram abençoadas, apesar de terem mentido para Faraó. Mas elas foram abençoadas porque elas temeram ao Senhor. Elas foram obedientes ao Senhor. O segundo pecado mencionado nas Escrituras é o assassinato. E é terminantemente condenado por Deus. Êxodo 20:13, um dos 10 mandamentos. Não matarás. Em Números 35:16, há um agravamento aqui da pena. Olha, todavia, se alguém ferir a outrem com um instrumento de ferro, e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Então Deus está determinando aqui uma pena que aquele que matar uma outra pessoa intencionalmente, ele deveria também morrer. Como eu disse aqui, irmãos, a gente não está aqui para
falar o que eu acho, o que eu gosto. Mas nós estamos aqui para falar aquilo que a palavra de Deus diz. Satanás sempre procurou eliminar os meninos. Irmãos, quais são as duas instituições criadas por Deus? A família e a igreja. E qual é a grande luta de Satanás? Contra a família e contra a igreja. Quando Satanás destrói a família, ele destrói a igreja também. A igreja é composta por famílias. Até pouco tempo fala, né, que as famílias, a família é a célula máter da sociedade. Hoje já está por fora, né? A família hoje está por fora. Satanás sempre procurou eliminar os meninos. A nossa sociedade está tentando matar os meninos também. Hoje, a nossa sociedade, eles tentam eliminar os meninos de duas formas. A primeira, literalmente, através do aborto. Então, deu lá o resultado que a mulher está grávida, aquela notícia é desagradável, não estavam esperando, não estavam querendo, vamos eliminar. E a segunda forma de eliminar os meninos é figurativamente, através da ideologia de gênero, que querem eliminar todas as características naturais dos meninos. Os meninos hoje, pela nossa sociedade, por essa cultura, eles estão proibidos de serem meninos. Ainda bem que a natureza que Deus colocou, os aspectos biológicos, eles são mais fortes do que essa cultura pagã que está aí. Precisamos nos posicionar contra o assassinato de crianças. Por que eu falei para vocês que eu ia fazer uma mensagem, depois eu resolvi, por causa dos acontecimentos dessa semana, mudar um pouquinho. A presidente do STF, essa semana, votou pela descriminalização do aborto nas 12 semanas de gestação. Então, em outras palavras, em 3 meses de gravidez, se a mãe quiser matar a criança, ela vai lá em qualquer lugar, lá no SUS, em qualquer lugar, e manda tirar a criança, não precisa dizer por quê, nem para quê. Simplesmente isso. Ela é relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, 442, proposta pelo PSOL. Que começou a ser julgada na madrugada do dia 22 último. Quer dizer, o partido político entra lá e fala, não, nós queremos matar as crianças até 12 semanas. E eles estão impedindo a gente de fazer isso. Que começou a ser julgada na madrugada do dia 22 último, em sessão virtual. Quer dizer, a pessoa, o juiz lá, o ministro, ele não precisava nem dar cara para bater. Ele simplesmente colocava lá o voto dele na internet e julgava lá. O julgamento foi suspenso por pedido de destaque do ministro Barroso e, com isso, prosseguirá em sessão presencial no plenário. Quer dizer, nós vamos ter oportunidade de ver o fulano lá votar de um jeito ou de outro, em data a ser definida. Então, até o dia de hoje, nós temos um voto favorável para que os bebês até 12 semanas sejam assassinados pela sua mãe. Os poderes do Estado aqui no Brasil são 3. O legislativo cabe a elaboração das leis e fiscalizar o seu cumprimento. Então, qualquer lei
que é imposta à sociedade, deveria passar pelo legislativo, e caberia também ao legislativo fiscalizar o cumprimento dessas leis, que são elaboradas e aprovadas no poder legislativo. Irmãos, eu estou fazendo aqui uma explanação bem breve desse assunto. O poder executivo cabe realizar ações práticas e transformar em realidade as leis aprovadas. Então, o Congresso aprova uma lei e cabe ao Poder Executivo colocar aquela lei em prática. Ao Judiciário, cabe julgar os conflitos entre os poderes e entre as pessoas. Então, cabe ao Poder Judiciário, então, o julgar. Quem é que está certo, quem é que está errado. Um faz as leis, o outro executa as leis, e o outro julga se as leis estão sendo cumpridas, ou quem está cumprindo as leis. Bem básico. No Brasil, o aborto é legal em apenas 3 casos. Tem lei para isso. Quando a gravidez é decorrente de estupro, quando a vida da gestante, da mãe, corre o risco, ou o feto tem diagnóstico de anencefalia. Então, são esses 3 casos previstos em lei que a mãe não é obrigada a praticar o aborto, mas é possível ela fazer. Ela pede uma autorização judicial e ela realiza o aborto. Nesses 3 casos, é a lei. Sem nós entrarmos no mérito desses 3 casos, dessas 3 hipóteses, né? No Brasil também, nós temos esse princípio do sistema, não temos, mas deveríamos ter, do sistema de freios e contrapesos. O que é esse sistema de pesos e contrapesos? Consiste na ideia do controle do poder pelo próprio poder. Nessa teoria, a ideia de que as diferentes funções desenvolvidas pelo Estado precisam se autorregularem. Assim, torna-se necessário a criação de 3 poderes distintos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, como eu já disse, para evitar a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou grupo. Para evitar a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou grupo. Conferindo a cada um dos poderes autonomia para exercer sua respectiva função. Mas o que tem acontecido no Brasil? O judiciário, a quem caberia apenas julgar, ele se transformou em legislador. Está fazendo leis e colocando em prática, sem que passe pelo Congresso, sem que passe pelo Legislativo. E Rui Barbosa dizia assim, que a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque na ditadura do judiciário você não tem a quem recorrer. Quando a ditadura do legislativo você pode recorrer ao judiciário, se a ditadura é do executivo você pode recorrer ao judiciário, mas quando a ditadura vem do próprio judiciário, a quem você vai recorrer? E é o que está acontecendo. Então, quer dizer, vem a ministra, sem lei, e fala, não, de hoje em diante, até a 12ª semana, a mãe pode abortar. E não vamos nem entrar em outras leis a respeito do casamento homoafetivo, ideologia de gênero, coisas desse tipo. Nem vamos entrar nisso. Nosso assunto aqui é o aborto. Nós, cristãos, nós que acreditamos na palavra de Deus, nós que tememos ao Senhor, nós cremos que a vida é um dom de Deus, não é fruto da evolução. Nós não viemos da ameba. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós cremos que a vida é um dom de Deus. E ela só pode ser tirada por Ele. É só Deus quem tira a vida. Ou em casos muito específicos, como nós acabamos de ver lá, o próprio Senhor falando que se uma pessoa ela tivesse um determinado comportamento, ela deveria perder a vida. Então, nós cremos isso, que a vida pertence a Deus e só Ele pode tirar.
Nós cremos que a vida começa a partir da concepção. Então, assim que a criança é gerada no ventre da mãe, está com 1 dia, 2 dias, já pode detectar, já é uma vida. Isso está de acordo com a biologia, com a ciência, está de acordo com a palavra de Deus. Mas o que acontece? Todas as vezes que querem exterminar pessoas, o primeiro passo é desumanizá-las. Vamos acabar com os judeus. Não, mas eles não são gente. Vamos acabar com os ciganos. Mas os ciganos, eles não são gente. Vamos abortar as crianças. As crianças? Não, mas elas não são gente ainda. Percebe? Eles são gado. Vamos eliminar o gado. Salmo 22, 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer, não tinha nem forma ainda. Não tinha nem forma de criança. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, eu não tinha nem nascido ainda. E você já tinha contado a minha história? E daí, quando nós vamos conversar sobre esse assunto, a gente vê muitas falácias. Qual delas? Meu corpo, minhas regras. Quer dizer, meu corpo, minhas regras. E quem que vai falar isso pela criança? Outra falácia. Você é homem, portanto, você não tem lugar de fala. Quer dizer, você é homem, então você não pode falar sobre o aborto. Se for assim, só o camelo vai poder defender o camelo. Outra falácia. É uma questão de saúde pública. Irmãos, nunca vem assim, olha, vamos assassinar as crianças. Sempre vem com discurso de preocupação, politicamente correto. A questão do aborto é uma questão de saúde pública, de cuidado. Outra falácia. E as mulheres que engravidam por terem sofrido violência sexual? É uma boa argumentação, não é? Péssima. Não quer ficar com a criança? Doa. Irmãos, nos Estados Unidos, há uma estimativa de que a cada ano há 1 milhão de abortos por ano. 1 milhão de abortos por ano nos Estados Unidos. Sabe quanto é a fila de famílias esperando por adoção? 2 milhões. Agora, o Estado, entendendo os poderes aí, eles estão querendo facilitar a matança de criança, não a adoção. Porque é o seguinte, por pior que fosse a adoção, não é muito melhor do que você matar a criança? Agora, nós temos aqui na igreja exemplos, a dificuldade que é se adotar uma criança. Então, quer dizer, ao invés de você facilitar que as famílias adotem as crianças, vamos matar as crianças, porque a mãe foi estuprada e ela não quer a criança. E vai você lá fazer a adoção brasileira, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo. A adoção brasileira é quando você pega uma criança, você vai lá, criança, e você registra no seu nome sem passar por aquela burocracia do Estado. Vai fazer. É capaz de você morrer junto, é capaz de você ser abortado também. Outra falácia. É para proteger as mulheres pobres que morrem em clínicas de aborto clandestinas. Que as mulheres da classe média, classe alta, elas vão em boas clínicas, etc. Tal, mas as pobres, elas vão em clínicas clandestinas. É a mesma coisa falar assim, ó, é o seguinte, vamos tirar da legislação que roubar é crime. Assim, está resolvido o problema, não tem mais criminoso. Quer dizer, ao invés de ter conscientização dessas mulheres para não
fazerem sexo de qualquer jeito, ou então fechar essas clínicas clandestinas, ter fiscalização, o que faz? Vamos abrir, assim tira o problema da frente. É o que estão querendo fazer também com a descriminalização da maconha. Sem lei, o Supremo Tribunal Federal está querendo liberar o consumo de maconha. O poder judiciário, a quem não cabe fazer leis. O aborto é o mais cruel dos assassinatos, pois é praticado por aquela que mais deveria defender a vítima e dá chance zero de defesa. Se a gente quiser praticar uma violência contra qualquer criança que já nasceu, no mínimo ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai colocar a mãozinha na frente. Não é assim? É tenra, é tênue, mas ela já tem defesa. No ventre da mãe, a chance da criança é zero. Vou repetir. O aborto é o mais cruel dos assassinatos, pois é praticado por aquela que mais deveria defender a vítima e dá chance zero de defesa. Irmãos, fora o trauma, porque tudo é floreado, né? Tudo é romantizado, mas o trauma na saúde e no aspecto mental da mãe, psíquico. O aborto, ele está presente na Agenda 2030, ele está presente na Nova Ordem Mundial, na ONU e em diversas das suas organizações. Faz uma pesquisa. Essa semana o presidente, ele falou que nós deveríamos ter um governo mundial. Um governo mundial. Então, as pessoas, não somente eles querem um governo mundial para colocar toda essa agenda anticristã, como eles desejam isso, como eles pedem isso. Mais do que nunca, precisamos nos posicionar contra o aborto, principalmente porque ele viola a lei de Deus, mas também porque a forma como estão tentando aprovar no Brasil é ilegal. Então nós temos duas maneiras, nós temos dois motivos para sermos contra o aborto. Primeiro e principalmente, porque é contra a lei de Deus. A vida pertence a Deus. E segundo, porque a maneira como estão fazendo é totalmente ilegal. Ainda se viesse do legislativo, a gente falaria assim, olha, não tem o que fazer. Só orar. Mas nós estamos sofrendo duas violências. Irmãos, no início da igreja cristã, sabe como os cristãos eram reconhecidos? Porque as pessoas tinham filhos, naquela época não tinha aborto, mas você nascia, você podia jogar a criança no lixo. Daí o que os cristãos faziam? Ia no lixo e adotava as crianças. Você pode ler a carta a... Eu esqueci, você lembra? Carta a Guineto? Como que é o... É um nome parecido com isso. Depois eu posso colocar lá no WhatsApp para vocês lerem aquela carta. Então ela fala isso, que os cristãos, eles eram conhecidos por isso. As pessoas tinham filhos, não queria porque era menina, ou porque tinha alguma deficiência, jogava na lata do lixo, jogava no lixão, e os cristãos iam lá e adotavam as crianças. Então essa defesa, ela acompanha toda a igreja cristã. Isaías 5:20. Ai, quer dizer, coitado. Irmãos, nós podemos escapar do juízo dos homens. Nós podemos olhar para eles e falar assim, olha, esses ímpios, como eles se dão bem, como eles prosperam, como eles são felizes. Mas é temporário. Porque olha o que o Senhor está falando aqui. Coitado, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Nós estamos vivendo isso.
aquilo que é certo, aquilo que está de acordo com a moral, nós não podemos mais defender. Eu estou falando todas essas coisas aqui, mas eu estou arriscando meu pescoço. Romanos 1, de 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes. A defesa do meio ambiente e dos animais é mais politicamente correto do que a defesa da vida dos bebês. A duplicação da Regis Bittencourt ficou anos parado por causa de um ninho de papagaio que apareceu lá numa determinada... Eu li o texto lá de Gênesis, quando o Senhor deu ordem para que o homem fosse fecundo, que ele dominasse sobre toda a natureza. Hoje, você falar contra a agenda do meio ambiente, qualquer coisa de animal, você é trucidado. Mas se você falar em defesa das crianças, você é trucidado da mesma forma. Irmãos, o que é isso? Isso é uma loucura. A verdade virou mentira. A mentira virou verdade. A escuridão é luz, a luz é escuridão. É uma loucura. E o pior é que a gente vê pastor defendendo isso, crente defendendo isso. Entra lá no YouTube, pastor fulano de tal defendendo o aborto. Irmãos, congressistas que se dizem evangélicos defendendo o aborto. E não é só isso. Esse aqui é só um parênteses que eu vou fazer. Essa semana entrou em cartaz no Brasil esse filme aqui, Sound of Freedom. O Som da Liberdade. Esse filme, ele está sofrendo boicote de toda a indústria do cinema americano, está sofrendo boicote de toda a mídia. Por quê? Porque é um filme que denuncia o rapto de crianças para fins sexuais. E a mídia cobertando, falando mal do filme. E graças a Deus, o filme está batendo recordes e mais recordes de bilheteria. Então sugiro para que você vá assistir, para você saber o que está acontecendo nesse mundo, raptando crianças para fins sexuais, pessoas cheias de dinheiro, pessoas poderosas, e o governo não faz nada. A mídia não denuncia. E quando surge um filme que denuncia isso, está o maior boicote contra o filme. Alguém aqui já assistiu esse filme? Várias pessoas aqui já assistiram. Não é isso que eu estou falando? Pergunte para essas pessoas. Vá assistir. Mateus 24, 10 a 12, quando Cristo está falando sobre os últimos acontecimentos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Tudo aí. E enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, quando nós vemos a própria mãe assassinando o bebê, o que nós vamos esperar mais? É o fim dos tempos. Romanos 12, 2, o que nós somos chamados a fazer? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos chamados a não nos moldarmos com esse mundo, a não tomarmos a sua forma, a não concordarmos com isso. Eles podem fazer, mas não com a nossa concordância.
Não com o nosso amém. Não com o nosso silêncio. Não sem o nosso protesto. Então o que nós podemos fazer? A primeira coisa é orar. Muito pode a oração do justo. Irmãos, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou, agora o ano passado, 24 de junho de 2022, o precedente Roe versus Wade, que em 1973 legalizou o aborto em todo o país. Então, quer dizer, em 1973, a Suprema Corte Americana fez a mesma coisa que o Supremo Tribunal está tentando fazer agora. Eles legalizaram lá o aborto sem lei. Daí o Senhor agiu, e o que aconteceu? A Suprema Corte dos Estados Unidos revogou esse precedente. A revogação foi fundamentada no fato de que não havia lei federal aprovada prevendo essa prática. Então eles anularam aquela autorização que havia de todo o país para que as mulheres abortassem. Foi revogada. Então, baseado em quê? Em oração de justo. Então nós podemos orar. Nós precisamos orar. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Hoje de manhã, o André falando na pregação, ele falou sobre a necessidade de nós jejuarmos. Quem sabe nós precisamos fazer um jejum para isso? O que nós podemos fazer? Assinar abaixo-assinados, apoiando leis contra o aborto. Tem alguns congressistas se movimentando para ter uma lei expressa. Vê só. Se a lei não autoriza, se a lei diz que você não pode matar, você não pode. Agora, vai precisar de uma lei expressamente dizendo que é proibido abortar. E já tem os congressistas lá se movimentando para que essa lei seja aprovada para ela anular uma eventual aprovação do Supremo Tribunal Federal. Então nós podemos assinar um abaixo-assinado apoiando essa medida. Nós podemos enviar mensagem para os deputados e senadores exprimindo a nossa opinião. Então, você tem acesso lá ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook, ao e-mail lá do deputado e senador? Mande ao seu vereador, ao prefeito, etc. Pode não valer de nada, mas nós não vamos ficar inativos. Não apoiar políticos favoráveis ao aborto ou que se omitem em relação ao assunto. Nós não podemos apoiar. Então, o ano que vem vai ter eleição para vereador e para prefeito. Tem que perguntar, qual que é a sua posição? O que você pensa a respeito? Eu não tenho ideia. Não é nosso candidato. Irmãos, eu acabei de ler aqui em Romanos, capítulo 1. Aquele que apoia quem faz, sofrerá a mesma pena de quem faz. Então, se nós apoiamos candidatos abortistas, que favorecem isso, nós seremos responsáveis. O que diz lá? Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Pilatos lavou a mão. Então, como eu falei para vocês, o diabo sempre tentou acabar com a família, sempre tentou acabar com os meninos. E não foi assim diferente na história de Jesus, né? Foi bem parecida com a história lá de Faraó, né? Mateus 2,16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém. Então, irmãos, se dependesse de alguns que se dizem cristãos, teria matado Jesus. Denunciado, ali tem uma tal de Maria, ela teve um nenê, está ali naquele lugar lá. E de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. Foi daí que Jesus fugiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes. E a gente também pode eliminar Cristo. Assim como estão tentando eliminar as crianças, e assim como tentar eliminar Cristo, nós podemos eliminar a Cristo também. Então, como a gente elimina Cristo da nossa vida? A incredulidade, isso é bobagem. Através da substituição, a gente substitui Cristo pelo entretenimento, diversão, satisfação pessoal, trabalho, família, etc. Ontem eu postei lá no meu Instagram assim, que no dia do Senhor,
grande parte das igrejas vão se reunir para adorar um Deus que não existe. Porque aquele Deus que eles adoram, não tem os atributos do Deus das Escrituras. Só que uma outra parte também não vão adorar, pessoas que se dizem cristãs. Outra parte eles não vão adorar porque eles têm coisa melhor para fazer. Não, eu tenho coisa melhor para fazer. Nem vou dizer o que é essas coisas melhor para fazer. Outra coisa que a gente pode eliminar Cristo é através da justiça própria. Religiosidade, ativismo, boas obras, adesão, etc. Eu faço isso e tal, então eu mereço. Não preciso de Cristo, eu elimino Cristo da minha vida. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Todo mundo levava a sua vida do jeito que queria. A iniquidade era tamanha que o Senhor resolveu destruir a todos. E a tudo. E a palavra de Deus diz assim, que nos últimos dias será como nos dias de Noé. E é isso que nós estamos vivendo. Então nós não devemos nos assombrar. Nós devemos nos injuriar e lutarmos contra. Mas nós não devemos... O que está acontecendo é aquilo que está previsto na palavra de Deus. Irmãos, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando apareceu a pandemia, eu acho que vocês devem ter ouvido essa profecia. Depois dessa pandemia, sairá um mundo melhor. Eu ouvi, com esses olhos que a terra há de comer. E olha a nojeira, olha a podridão. Graças a Deus, que a nossa esperança não está nesses homens. A nossa esperança não está nessa terra, que sofrerá a ira de Deus. Cristo irá pisar todos os seus inimigos com a planta de seus pés. E levará os seus escolhidos para morar com Ele. E será um reino de justiça, em que as crianças correrão livres pelos campos, acompanhadas pelos leãozinhos. Amém? Vamos orar. Pai, se o nosso coração se ira, nós podemos imaginar o seu coração. Nós vivemos num país tão idólatra, tão longe dos seus preceitos, da sua lei, dos seus mandamentos. E nós pedimos a sua misericórdia, Senhor. Nós não pedimos justiça, porque se nós pedimos justiça, nós também seremos consumidos. Porque nós também erramos em tantas coisas. Nós também deixamos de fazer tantas coisas. Muitas vezes nós nos amoldamos a essa sociedade corrupta, Senhor. Por isso nós pedimos a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha em nosso socorro e mude, Senhor, o coração desses governantes, dessas pessoas que são inimigas da sua palavra, inimigas dos princípios da tua palavra. Mas também, Senhor, se eles se mantiverem irredutíveis contra a sua palavra, que o Senhor possa exercer juízo, Senhor, sobre essas pessoas. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor, para que nós possamos fazer diferença nessa sociedade tão corrupta. Que o Senhor possa proteger, Senhor, os bebês, esses bebês que são gerados. É a vida que o Senhor dá. Que o Senhor possa nos abençoar, para que nós tenhamos leis justas, que possam proteger os indefesos, as crianças, os mais carentes, os mais pobres. Para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.